Olá, hoje a gente vai ver refração da luz. Refração é a mudança de meio de propagação. Então, quando a luz sai do ar e entra na água, por exemplo, ela refrata. Sai do ar e entra no vidro, refrata. Sempre que houver mudança de meio, a gente chama de refração. A direção da propagação da luz pode mudar ou não. Na maioria das vezes muda, igual a gente vê nesse copo com água. O lápis que foi colocado, parece que ele está quebrado. A luz que sai do lápis, que está dentro da água, refrata para o ar e muda de direção. Então parece que está em outro lugar a imagem do lápis, mas nem sempre isso vai acontecer. Mas na refração a gente vai ter uma mudança de velocidade. Cada meio material vai oferecer uma resistência diferente à propagação da luz. Tem meios onde a luz propaga mais facilmente, com maior velocidade, tem meios que ela tem maior dificuldade. Isso a gente mede pelo índice de refração absoluto do meio material. Então, o índice de refração, simbolizado pela letra N, é uma medida da refringência do meio, ou seja, um meio de índice de refração grande, bastante refringente, significa que é difícil a luz se propagar nesse meio, ou seja, a velocidade da luz é baixa nesse meio. O índice de refração é calculado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio material que a gente está analisando. C, constante da velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O menor índice de refração que a gente pode ter é o do vácuo e o do ar, que vale 1. Então, no vácuo, aqui a gente vai ter a velocidade da luz no vácuo, C também. Então, vai cancelar C e C vai dar 1. No ar, a velocidade da luz é praticamente igual ao do vácuo. Então, a gente ainda considera que é 1. Qualquer outro meio material vai ter um índice de refração maior do que 1. Normalmente são valores não muito grandes, entre 1 e 2 normalmente, dificilmente algum meio seja maior do que 3, são valores pequenos. Então sempre maior ou igual a 1 o índice de refração dos meios materiais. Quanto maior o índice de refração, ou seja, mais refringente for o meio, menor será a velocidade da luz nesse meio. A relação entre o índice de refração e a velocidade, eles são inversamente proporcionais. Então, se a gente tiver um meio de índice de refração alto, um meio bastante refringente, a velocidade da luz nesse meio vai ser baixa. Meio bastante refringente, velocidade pequena. Se a gente tiver um meio de índice de refração pequeno, como o ar ou o vácuo, a velocidade da luz vai ser alta. Um meio pouco refringente, a velocidade vai ser grande. Por exemplo, o diamante tem um índice de refração elevado, o índice de refração do diamante é em torno de 2,4. Então, a velocidade da luz no diamante vai ser relativamente baixa. O ar ou o vácuo tem um índice de refração pequeno, então a velocidade da luz no ar no vácuo é alta. Os diamantes possuem várias propriedades, como brilho, dureza, densidade e cor. Sabendo que o seu índice de refração vale 2,4 e conhecendo a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, qual a velocidade da luz no diamante? Então, jogando na equação, o índice de refração é C sobre V. O índice de refração do diamante é 2,4, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava. Então, dividindo 3 vezes 10 oitava por 2,4, divide 3 por 2,4, dá 1,25 e a gente conserva o 10 oitava. Então essa é a velocidade da luz no diamante. Leis da refração. Vamos lá, então imagina que a luz vai vir de um meio de índice de refração N1, como se fosse o ar, por exemplo, e vai passar para o meio de índice de refração N2, como se fosse a água. Essa aqui é a superfície de separação dos dois meios, ar e água. Então a luz ela vem, esse é o raio incidente, ele vai bater nesse ponto da separação do ar com a água. Nesse ponto a gente desenha a reta normal. A reta normal ela é perpendicular à separação dos dois meios, ela forma um ângulo de 90 graus com a separação dos dois meios. Entre a normal e o raio incidente, a gente tem o ângulo de incidência. Aí a luz vai entrar na água, ela vai refratar, esse é o raio refratado. Entre o raio refratado e a normal, a gente tem o ângulo de refração.
A primeira lei da refração fala que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão todos contidos no mesmo plano, são coplanares. A segunda lei, que é o que interessa, é a lei de Snell, que vai relacionar os índices de refração dos dois meios, da onde a luz vem para onde a luz passa, e o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Esse lado esquerdo da igualdade é do meio, da onde a luz vem. Esse lado direito é para onde ela passa. Vamos fazer um exemplo da VUNESP. A figura mostra a trajetória de um raio de luz que se dirige do ar para uma substância X. Usando a lei de Snell e a tabela dada, é possível concluir que o índice de refração da substância X em relação ao do ar é quanto? Observe o sentido da luz, ela está vindo de baixo, que é o ar, e está passando para cima, que é a substância X. Jogando na lei de Snell, N1 é o do ar, N2 é o da substância X. O ângulo de incidência ele é formado entre o raio incidente e a normal, essa é a normal, então é 48. E o ângulo de refração ele é formado entre o raio refratado e a normal, que é 30. Seno de 48 a gente sabe que é 0,74, seno de 30 é meio, o N do ar e o NX a gente não tem. A pergunta do problema é o índice de refração da substância X em relação ao do ar. Relação é divisão. Ele está perguntando o índice de refração relativo. Índice de refração da substância X em relação ao do ar. Essa é a pergunta do problema. Nx por Nr. Então a gente tem que deixar o Nx em cima e o N do ar embaixo. Posso passar o N do ar para cá dividindo. O meio eu passo para o outro lado também dividindo. Nx por Nr, essa é a pergunta, 0,74 por meio. Dividindo esses dois valores, a gente tem 1,48. Essa é a resposta, letra E. Mais uma questão do Enem. A fotografia feita sobre luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroid ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida. Esse é o fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência, θp, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, θr, estão em conformidade com a lei de Snell. Considere um feixe de luz não polarizado proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração θr de 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Então vamos lá. Então ele fala que o ângulo formado entre o raio refletido e o raio refratado é 90 graus. Então ele está mostrando dois fenômenos aqui, não é só a refração, tem uma parte da luz que reflete aqui também na superfície da separação dos dois meios e uma parte da luz que refrata e entra na lâmina. O ângulo entre esses dois então é 90 graus. Pegando aqui da normal, que é esse pontilhado, a gente tem 180 graus esse pontilhado em vermelho. Se a gente somar θp mais 90 mais θr, tem que dar 180 graus, é meia volta. θr a gente sabe que é 30, que dá 120, passo 120 para o outro lado, 180 menos 120, 60 graus. Esse é o ângulo de reflexão, esse é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Jogando na lei de Snell, o N1 é o N do meio de onde a luz vem, que o índice de refração é 1, provavelmente ar ou vácuo, o enunciado não deixou claro. Ângulo de incidência 60 graus. Índice de refração do meio 2 é o da lâmina, que eu chamei de NL. Ângulo de refração 30. Seno de 60, o enunciado falou que é R de 3 por 2. Seno de 30 é meio. A gente pode cancelar esse 2 aqui com esse 2. Índice de refração da lâmina, raiz de 3, letra A. Caminho da luz na refração.
A luz, quando ela muda de meio, ela pode mudar de direção. Normalmente ela muda, é o que a gente vai ver agora. Primeira situação, a luz está vindo do meio menos refringente e está passando para o meio mais refringente. Por exemplo, do ar tem índice de refração 1, para a água, vamos supor que a água tem um índice de refração 1,5. Então vamos lá, a luz incidiu na separação dos dois meios, aqui a gente desenha normal, esse é o ângulo de incidência. Se a luz não sofresse desvio, ela iria seguir por esse pontilhado, mas ela vai desviar. Ou ela vem para cá, ficando mais perto da reta normal, ou ela vem para cá, ficando menos perto da reta normal. Quando ela vem do meio menos refringente, passa para o meio mais refringente, ela fica mais perto da normal, ela aproxima da reta normal. Olha o joguinho de sinal. A luz vem do meio menos refringente, passa para o meio mais refringente, ela vai ficar mais perto da normal, ela vai aproximar da reta normal. Uma outra situação. Imagina agora que a luz está vindo do meio mais refringente e está passando para o meio menos refringente. O meio mais refringente, vamos imaginar que é um vidro que tem índice de refração 1,7 e vai passar para a água, que tem um índice de refração 1,5. Então agora vem do mais refringente para o menos refringente. Olha lá, se não sofresse nenhum desvio, a luz seguiria por esse pontilhado. Então ou ela vem para cá, mais perto, ou para cá, menos perto. Quando ela vem do mais refringente para o menos refringente, ela vai ficar menos perto da normal, ela vai afastar da reta normal. Joguinho de sinal. A luz vem do meio mais refringente, que é o vidro, passa para o menos refringente, que é a água, ela vai ficar menos perto da normal. Mas não é sempre que ela vai mudar de direção na refração. Quando a luz incidir perpendicularmente à separação dos dois meios, ela não vai mudar de direção. Então aqui ela formou um ângulo de 90 graus, vindo de um meio 1 para o meio 2, não importa quem é o meio 1 e quem é o meio 2, ela não vai sofrer a mudança de direção quando ela incidir perpendicularmente à separação dos dois meios. Esse é um caso, então, que a luz não muda de direção. Tem mais um caso, que é mais raro de acontecer, que é quando os dois meios eles têm um índice de refração bastante próximos. Isso pode acontecer com a glicerina e o vidro. Eles têm índices de refração bastante próximos, então a luz se comporta de uma maneira bem parecida nos dois meios. Quando a luz passa do vidro para a glicerina ou da glicerina para o vidro, ela sofre sem sofrer desvio, não importa qual é o ângulo de incidência. E o vidro ele fica praticamente invisível dentro da glicerina, já que a luz ela atravessa os dois como se fosse o mesmo material, ambos os materiais oferecem a mesma dificuldade de propagação da luz, então ela passa reto e não sofre desvio. Dispersão da luz. A luz branca ela é formada por 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas 7 cores misturadas formam a luz branca. Quando a luz branca passa por um prisma, como esse de vidro, por exemplo, ou passa por uma gota d'água, aí a gente tem o arco-íris, ela vai se separar nessas 7 cores, porque cada uma dessas cores elas têm uma velocidade diferente dentro do material do vidro ou da água, então elas vão se separar da mais rápida até a menos rápida. Então aquela que é mais rápida, que é o vermelho, vai sofrer o menor desvio. Aquela que é a mais lenta, que é o violeta, vai sofrer o maior desvio. Então aqui a gente tem uma ordem decrescente de velocidades. Vermelho é o mais rápido, depois o laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, o menos rápido de todos. Se a luz tem a maior velocidade, ela tem o menor índice de refração. Vimos agora há pouco que é uma relação inversamente proporcional. Então o vermelho que tem a maior velocidade, ele tem o menor índice de refração. O violeta, que tem a menor velocidade, tem o maior índice de refração. Aqui a gente tem uma ordem decrescente de velocidades, aqui a gente tem uma ordem crescente de índice de refração. Então, cada cor tem uma velocidade diferente, logo tem um índice de refração diferente dentro dos materiais, por isso que eles se separam quando atravessa o meio material.
Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula. Deixe o like e se inscreva no canal. Valeu!